Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estou aqui de volta, não é? Para dar continuidade ao nosso estudo em Apocalipse capítulo 12, parte 3 hoje, né? Falamos já que Apocalipse 12 fala do arrebatamento. É um capítulo paralelo ao capítulo 4 do mesmo livro de Apocalipse, que trata também do arrebatamento, sendo que de 4 até o versículo do capítulo 11, do capítulo 4 ao capítulo 11, fala de tudo o que acontece a partir do arrebatamento até a volta do Senhor, sob o ponto de vista celestial. E do capítulo 12 ao capítulo 16, fala das mesmas coisas sob o ponto de vista terreno. E eu terminei a parte 2 falando do dragão que se preparava para devorar o filho varão, assim que o mesmo nascesse. E eu quero dar continuidade aqui agora, exatamente de onde comecei. Hoje é a parte 3, né? Não é a parte final ainda, porque eu não quero me alongar muito para não cansar você. Assim que nascer, o filho varão será imediatamente arrebatado para o céu. É lógico, né? Para onde todos nós queremos ir, pois os cristãos fiéis são aqueles que formam o que está simbolizado no filho varão. E para que nós seremos arrebatados para o céu? Para escapar do dragão. O dragão vai agir com toda a liberdade na grande tribulação. Por isso o arrebatamento não é após a grande tribulação, é antes, porque ele tem a finalidade de nos livrar das garras do dragão. Isso, meus amados, será realizado com a ajuda de Miguel, o arcanjo, e seus anjos, que se empenharão na batalha contra as forças malignas. Parece que todos os recursos celestiais serão necessários para levar a efeito o bem-sucedido nascimento do filho varão. Eu acho que você já me entendeu. Quando eu falo nascimento do filho varão, é o arrebatamento da igreja. Um povo tirado de dentro de outro povo. Um povo menor, o povo fiel. Aquele em quem habita o Espírito de Deus, que vive dentro da igreja visível, irmãos, visível. Na ressurreição de todos os mortos salvos e o arrebatamento dos vivos será um empreendimento gigantesco. Não é coisa de sua menos importância. Será realmente gigantesco. Um empreendimento do qual se ocuparão grandes forças celestiais, grandes poderes celestiais. Alguns têm imaginado que essa mulher, do versículo 1, capítulo 12 de Apocalipse, representa a nação de Israel e que o filho varão representa Cristo. Se pensa, achava que eu não sabia disso, que eu não sei disso, eu sei disso, eu sei. Só que essa interpretação é impossível, porquanto faz com que uma mulher simbólica, eu me referi a isso no último vídeo, no vídeo passado, faz com que uma mulher simbólica dê à luz a um filho real. E isso seria uma monstruosidade no que se trata de interpretação, né? Uma monstruosidade hermenêutica. Acrescente-se a isso o fato de que não se pode dizer em verdade que Cristo foi arrebatado para o céu a fim de escapar ao diabo. Jesus não foi arrebatado para o céu ao nascer, mas permaneceu sobre a face da terra por mais de 30 anos. Morreu sob as mãos das forças de Satanás e quando subiu aos céus,
não foi arrebatado, já falei isso, mas subiu lentamente, deliberadamente, vitoriosamente. Jesus ascendeu aos céus pelo seu próprio poder, mas os santos, a igreja verdadeira, em quem habita o Espírito de Deus, serão arrebatados mediante ao poder, ou mediante para corrigir o português, o poder de Deus. O filho, o varão da mulher, não ascendeu ao céu, foi arrebatado. É impossível que tal símbolo seja aplicado a Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia não emprega símbolos para falar de acontecimentos passados. Para que ela vai usar símbolos para falar de coisas que nós já sabemos? Por que ela vai envolver no mistério coisas que já são conhecidas? Os símbolos, irmãos, servem ao propósito de predizer acontecimentos futuros. Eu sei que alguns objetam que neste ponto não devemos retroceder ao arrebatamento, mas os que assim se opõem, meus amados, retrocedem ao nascimento de Cristo e veem nele o cumprimento dessa profecia. Não aconteceu nada a Israel após o nascimento de Cristo que venha a corresponder à experiência dessa mulher do capítulo 12. Essa mulher que deu à luz ao filho varão. Se o versículo 5º se refere à ascensão de Cristo, então não teremos de inserir 2000 anos entre os versículos 5º e o 6º. Não teremos. Mas ali não existe nada que indique um lapso de tempo. Não, foi imediatamente. O relato sobre o filho varão é interrompido, mas a fim de outra coisa, a fim de ser narrada a tentativa de Satanás de devorá-lo logo que nasça. Para um pouquinho, pegue a Bíblia, medite, pense, deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Ora, meus amados, isso indica, sabe o quê? O que talvez você já saiba. Ou não sabe se não meditar nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras. Isso indica que a queda de Satanás do céu à terra ocorrerá ao mesmo tempo ou paralelamente ao nascimento do filho varão, fazendo também parte da história. O lançamento de Satanás à terra resultará na perseguição contra os santos por parte do anticristo. E isso é uma condição sine qua non que prevalecerá imediatamente após, eu disse após o arrebatamento. O nascimento do filho varão será imediatamente antes da tribulação. Antes da tribulação. O apóstolo Paulo, ele lança a mão do mesmo símbolo. Quer ver? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, diz o seguinte, se você quiser, me acompanhe. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Mais um pouquinho, né? Vamos falar mais um pouquinho? É gostoso? Não é gostoso? É muito bom. Eu gosto muito da palavra de Deus. Nesse capítulo 12, você acha também essa expressão, achando-se grávida,
grita com as dores do parto. Esse simbolismo, amados, não é novo nas Escrituras. No Antigo Testamento aparece um símbolo semelhante. Fala acerca de Israel. As condições ali são totalmente diversas, totalmente diferentes, mas existem pontos de similaridade. Eu disse similaridade, pontos similares. Ezequiel, o profeta, ele descreve o avivamento de Israel como a ressurreição de uns ossos secos. Eu acho que todos os cristãos conhecem a passagem da visão do Vale dos Ossos Secos. Procederão do mundo inteiro. Uma nação nasce em um dia, um único dia. Veja só, se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia aí em Ezequiel 37, versos 11 até o 14. Está escrito assim, olha, vamos devagar, tá bom? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E Isaías, falando sobre a mesma coisa, emprega o símbolo do nascimento de um filho varão. É interessante, não é verdade? A Bíblia não se contradiz nunca, ela só se completa. Veja só Isaías 66, versos 6, 7 e 8. Preste atenção no que Isaías diz. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Essa é a explicação desse símbolo. O filho varão representa aqueles que serão tirados da terra. E esse símbolo, juntamente com o de Ezequiel, pode ser melhor compreendido quando entendermos quais serão as condições dos judeus imediatamente antes da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Será a pior experiência pela qual terão de passar. Estarão mesmo a pique do aniquilamento. Dirão, estamos de todo exterminados. A nação será reputada morta.
pelo que também a volta súbita dele será como uma ressurreição. O símbolo bíblico da ressurreição é o nascimento do filho varão. E mais ou menos, ao mesmo tempo ocorrerá outra ressurreição, a ressurreição dos mortos em Cristo. É empregado o mesmo simbolismo. Notemos os pontos de semelhança, ok? Quando houver a ressurreição, terão lugar três sinais. O brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Permita-me repetir. Isaías também fala de três sinais. Isaías. E que sinais são esses? A voz de tumulto na cidade, a voz do templo e a voz do Senhor. Isaías menciona primeiramente o filho varão e depois os filhos, antes que venha ou que tenha as dores de parto, dará à luz um filho varão. E logo que tem as dores de parto, dará à luz os filhos. Preste atenção. Pay attention, please. Listen to me. O filho varão representa a primeira grande convocação. Os filhos, aqueles que virão em seguida. Quando da ressurreição dos mortos em Cristo, haverá primeiramente o arrebatamento, o filho varão, e depois os restantes da sua descendência. Leia o capítulo inteiro, tem uma visão geral do que está escrito aí. Ou seja, os santos da tribulação. Em ambos os casos, o nascimento do filho varão representa a ressurreição. Isto estabelece conclusivamente o significado do símbolo. Esse símbolo é ao mesmo tempo, né? Mas eu vou dizer de forma diferente. Esse símbolo é o mesmo em ambas as passagens. Apenas as pessoas envolvidas é que são diferentes. As pessoas envolvidas. Passagens, as duas passagens do símbolo, o mesmo símbolo é usado, mas as pessoas são diferentes. Esse capítulo do livro de Isaías deixa bem claro que Israel é o tema da profecia. No livro de Apocalipse, está claro, como no caso anterior, que o tema da profecia é a igreja, porque no livro de Apocalipse já começa dizendo: escreve a igreja, envia as 7 igrejas, profetiza para a igreja. É a igreja. O livro de Apocalipse é escrito essencialmente, exclusivamente para a igreja. Trata do futuro da igreja. Do que é mencionado nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse, nada ocorreu quando do nascimento de Cristo. É só você parar e analisar isso. Quando Cristo nasceu, não aconteceu nada do que está no capítulo 12 e 13. Por quê? Porque isso ainda é futuro. Tudo quanto está escrito nesses capítulos terá cumprimento na ressurreição. Nós podemos ouvir também o profeta Miqueias. Veja o que Miqueias diz no capítulo 5, de 1 a 3. Eu vou ler com você. Me acompanhe aí, Miqueias 5, de 1 a 3. Escrito assim está: agora ajunta-se em tropas, ó filha de tropas,
por-se-á sítio contra nós. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda! Aravassu e Anderrasse, que é Manavachai. Portanto, os entregará até ao mesmo, ou melhor, entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Me perdoe a falha na leitura. Estou lendo Miqueias, capítulo 5, de 1 a 3. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Toda a história dos judeus é aqui descortinada em seus pontos mais importantes. Primeiro, o nascimento de Cristo em Belém da Judéia. Segundo, a rejeição de Cristo pelos judeus, pois está escrito aí: ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. Terceiro, Israel será temporariamente posto de lado como nação, pois está escrito lá: portanto os entregará. Quarto, não serão abandonados para sempre, mas somente até ao fim do período dos gentios, quando a que está em dores tiver dado a luz. E quinto, depois do arrebatamento, ou seja, o dar à luz, um remanescente voltará a Cristo, representando o final do período durante o qual estarão rejeitados. Eu sempre digo que não há sinal maior da volta de Cristo do que o sinal que é o próprio Israel, ou a própria nação de Israel. Esse remanescente se comporá dos 144 mil. Sua selagem assinalará o início da 70ª semana de Daniel, muito confundida com a grande tribulação. E nessa época será quando Israel novamente será tratado como uma nação por parte de Deus. As duas testemunhas reiniciarão o trabalho onde o apóstolo Paulo o deixou ao dizer: eis aí que nos volvemos para os gentios, em Atos capítulo 13, verso 46. E semelhantemente, na profecia de Miqueias, o nascimento do filho varão após as dores do parto é o símbolo da ressurreição. Eu espero que você tenha aproveitado bastante hoje, não é? E nós falaremos sobre a parte final no nosso próximo vídeo, provavelmente daqui a 2 dias. Nós falaremos sobre o dragão, as 7 cabeças, os 10 chifres, a terça parte das estrelas, e estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês e que você continue orando pelo pastor Aragão, que tanto precisa da sua ajuda, das suas orações, e de que você não esqueça de me apresentar ao Senhor a cada dia, para que Ele sempre esteja presente, para que de maneira alguma venha eu a torcer as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus está mais firmada que os céus. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus,
nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Amém? Amém, queridos. Deus vos abençoe.